O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, amigos, estamos começando mais um Agropauta Entrevista aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect no YouTube, trazendo nesta temporada, segundas e quintas, sempre 19 horas, a estreia de um novo episódio para vocês, com muito assunto, muita informação, entrevistas importantes para o setor agropecuário e também, muitas vezes, ligando aí o campo com a cidade também. Lembrando para você, está chegando aqui pela primeira vez, ainda não está inscrito no canal, vai aqui embaixo, botãozinho de inscreva-se, faz a tua inscrição, isso nos ajuda muito a cada vez mais produzir conteúdos para vocês. Ativa as notificações se quiser receber as novidades, cada estreia aqui no nosso canal. Curta, comente, compartilhe, espalhe bastante essa mensagem para os mais diversos públicos. Lembre também de seguir a gente nas demais redes sociais, como o Instagram, onde a gente tem muito conteúdo também, muita informação, cortes dessas entrevistas, vocês também conferem lá no Instagram, e também você pode seguir a gente no Spotify, onde também tem muito conteúdo, inclusive essas entrevistas estarão lá também com uma versão de podcast para você ouvir em qualquer lugar. Nós vamos hoje, com o nosso assunto, falar de questões de pastagens, questões importantes técnicas, e como é que está essa mudança de matriz produtiva. Por isso a gente está trazendo aqui conosco o gerente técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, Armindo Bart Neto. Armindo, prazer de ter aqui conosco. Prazer é todo meu, Nestor. Grande satisfação estar aqui falando com vocês e todo o pessoal que acompanha aí o canal da AgroEffect. Bom, Armindo, a gente tinha visto esse material esses tempos que foi produzido em relação a essa mudança de matriz produtiva, especialmente na metade sul, com todas as variações que estão tendo, especialmente com a entrada da soja. Como é que tem sido isso, essa questão de inverno virou verão na metade sul da pecuária gaúcha? Isso é até uma provocação que a gente começou a fazer, né? Porque a metade sul do estado do Rio Grande do Sul sempre teve a base produtiva voltada para o campo nativo. Isso sempre foi o tradicional. A gente sempre, né? Toda a matriz forrageira da metade sul do estado do Rio Grande do Sul foi baseada nas áreas de campo. Agora, com a entrada da soja, o que a gente tem visto bastante? A gente tem notado que depois da colheita da soja, entram as pastagens de inverno, e aí principalmente o azevém, e isso tem se tornado um boom de produção nos meses que normalmente sempre foram de dificuldade, que é o inverno. Então a gente está vendo uma mudança na matriz produtiva. Isso faz com que coisas que eram impensáveis, que era a sobra de comida no inverno, comecem a acontecer. Os produtores no passado, né, com esse desbalanço, sempre teve muita oferta de comida no verão e falta no inverno, tentavam compensar um pouco essa falta de comida, fazendo o melhoramento do campo nativo, colocando espécies sobressemeadas nas áreas de campo, mas ainda assim não eram uma grande produção, eram algumas áreas mais isoladas, ainda com fertilidade de certa maneira um pouco mais baixa, então não tinha tanta produção durante o inverno. Agora, com a entrada da soja, com a melhoria da fertilidade de solo e tudo, isso tem dado um potencial produtivo para essas pastagens de inverno muito grande, e tem mudado, né? Várias fazendas têm mais oferta hoje no inverno do que no verão, e isso causa um desbalanço ao contrário. Então, os meses que eram um problema passaram a ter excesso, e os meses que tinham muito excesso de pasto começaram a ficar com falta. Então, está tendo um desbalanço ao contrário. Então, por isso que a gente vem falando que o inverno virou verão, e a gente tem que mudar a estratégia agora das fazendas, né, para compensar isso de outra maneira. Antes a gente melhorava o campo nativo
para colocar pastagens durante o inverno, agora ao contrário, agora a gente tem que ter áreas bastante produtivas no verão para compensar esse desbalanço, né, de agora oferta no inverno e falta de comida no verão. E como é que tem sido trabalhada essa questão justamente aí nos trabalhos técnicos que vocês fazem, cursos e também para que se possa ter essa compensação que hoje a gente vê essa mudança, como falaste, mas é preciso, né, ter esse equilíbrio ao longo de todo o ano. Perfeito. Primeiro é importante salientar que é um problema bom para se resolver, Nestor, não é algo assim, criamos um novo problema, é um problema bom, porque a gente tem um pasto de extrema qualidade nos meses de inverno que sempre foram limitantes. E as fazendas agora têm que começar a mudar um pouco a estratégia, principalmente concentrar os seus manejos mais no inverno, então, por exemplo, estação reprodutiva, trazer assim, os grandes desafios das fazendas que a gente sempre procurava colocar na oferta maior de comida que era durante o verão, ou no início da primavera, ali para o verão, a gente começar a trazer esses manejos para dentro do inverno. Isso tem melhorado bastante, com uma oferta de qualidade, colocando vacas, por exemplo, para parir, né, nessas pastagens de inverno, fazendo recria das terneiras também nessas pastagens de inverno, descarte de vacas, então vários manejos a gente consegue melhorar bastante, puxando, né, essas estratégias produtivas para dentro desses meses de maior oferta de comida. Então, isso é uma das coisas. A outra estratégia é a gente colocar espécies mais produtivas no verão. Então, o campo nativo, ele é bastante produtivo, a gente consegue melhorar ele fazendo adubação e tudo, mas ele tem um certo limite de produção. E para a gente compensar isso, a gente tem que colocar espécies que têm um potencial maior de produção. E aí a gente fala principalmente das espécies anuais de verão, aí milheto, capim-sudão, que são excelentes pastos para a gente colocar nessas épocas que agora passam a ser limitantes, né, que é durante o verão, e espécies perenes também, como aí as braquiárias, que são muito versáteis, bastante rústicas, adaptadas, de certa maneira, ao solo aqui do Rio Grande do Sul, e também os pânicos, que são plantas também bastante produtivas, entregam muita qualidade, tem até uma certa resistência à seca, que isso é muito bom pelos nossos problemas de déficit hídrico aqui, históricos no estado, só que, por outro lado, ela é bastante exigente em fertilidade, então tem estratégias que a gente tem que montar, que é puxar os manejos mais concentrados que a gente fazia no verão para o inverno, e outra coisa é aumentar essa produção forrageira no verão, para daí a gente melhorar esse equilíbrio, ter alta oferta de comida no inverno e uma alta oferta de comida no verão também. E como é que tem sido também a visão do produtor que vocês têm conversado, tem levado esses novos conceitos para eles? Como é que tem sido essa visão desse produtor em relação a tudo isso que vem acontecendo? Os produtores, o grande ponto de interrogação que a gente vê bastante nos lugares que a gente passa é o quanto de área de soja eu posso abrir na minha área para que eu não tenha tanto esse desbalanço, ou como é que eu posso, ou quantos animais eu posso manter na propriedade com esse novo arranjo, né, com esse novo design da minha propriedade. Essa é uma das primeiras coisas. Lógico, está sendo baseado muito ainda nessa diferença produtiva, né? Muita oferta no inverno e pouca oferta no verão, e aí acaba dando um pouco desse nó na cabeça. Por outro lado, a gente enxerga que é uma oportunidade de potencializar os sistemas de produção, potencializar a produção pecuária também, já que a gente tem muita oferta de qualidade no inverno, se a gente conseguir aumentar essa oferta de comida no verão, a propriedade sobe de patamar também. Tem que ser feito investimentos para isso, as pastagens de verão, elas têm um desafio muito grande, principalmente do manejo das pastagens. Aí quando a gente fala de pastagens anuais, milheto, sudão, o nível de cuidado dessas pastagens para não perder a mão no manejo e essas pastagens acabarem passando do ponto, ele tem que ser muito maior também. Os investimentos em adubação também tem que, na mesma maneira que essas pastagens crescem bastante, elas automaticamente exigem mais de fertilidade do solo, exigem mais de adubação não só o adubo por si só, mas também nitrogênio, né? A gente fala de ureia, então requer mais investimentos. Os produtores ficam tanto quanto receosos. Se eles vão conseguir implementar essas pastagens e conseguir colocar um bom manejo, se esse investimento deles vai se pagar, muitas vezes que eles não estão preparados para isso. As propriedades de pecuária, às vezes, não têm maquinário suficiente para fazer essas operações de plantio durante os meses de verão. Então, tem vários pontos de interrogação, mas com um bom planejamento, com uma boa programação, a gente consegue fazer essa execução andar muito bem, capacitar a equipe. E como eu falei, esse é um problema bom para ser resolvido. A gente está com uma oportunidade gigantesca de melhorar a produção. A gente já tem
produção de pasto nos meses que eram limitantes, agora a gente compensando o inverno, a gente coloca a produção pecuária num patamar de poder produzir mais, poder entregar mais resultado, e com isso a soja também entrando, a gente tem uma outra fonte de receita na propriedade, que não depende só da pecuária. Então são vários pontos positivos que a gente, fazendo esses ajustes, os produtores podem ficar mais tranquilos que eles vão ter sucesso e vai melhorar muito mais a produção dentro da fazenda. Bom, e isso a CIA vem trabalhando, né, cada vez mais aproveitar ao máximo esses potenciais produtivos, inclusive recentemente se fez esse curso, esse treinamento sobre o lavoura de carne, onde se trabalhou muito essa questão, né? Sem dúvida. A pecuária nossa, pecuária gaúcha tem várias vantagens, assim, toda a produção em campo nativo, que ela tem, que é uma diversidade de espécies gigantesca, dá uma qualidade da carne espetacular, um sabor diferente que não se encontra em outras regiões do país, então isso é muito bom. A gente tem um gado com uma genética fantástica, espetacular, que entrega também muito sabor, maciez, precocidade, então isso tudo é muito bom, só que a pecuária nossa ainda ela é pouco profissional, ela tem que subir de patamar. A pecuária tem a parte boa dela que, independente das condições climáticas, ela sente um pouco mais, segue na atividade, mas a pecuária, ela não é deletéria como a soja, ela não, dificilmente alguém quebra, então isso faz também com que as pessoas não invistam tanto, não tenham, às vezes, necessidade de intensificar a produção. Por outro lado, só quando a gente investe do jeito certo, potencializa a produção pecuária, ela tem capacidade de duplicar, triplicar, multiplicar por 5 a produção que é feita hoje. Pra vocês terem uma ideia, a base da pecuária gaúcha, em campo nativo, os números históricos giram na faixa de 60, 70, mais recentemente os dados até da pecuária nacional giram na faixa de 100 quilos de peso vivo produzidos por hectare ano, e só a gente ajustando o bom manejo das pastagens, sem zero de investimento, zero, só investimento em manejo, a gente salta para 230 quilos de peso vivo por hectare ano, só por melhorar o manejo das pastagens. Aí a gente melhorando o manejo, colocando adubação, potencializando algumas áreas, a gente vai a 500, 600, 700, 1.000 quilos de peso vivo por hectare, é possível produzir, a gente multiplica quase que por 10, como eu falei, né, em algumas áreas é possível fazer isso, na fazenda como um todo vai nesses 500, 600 quilos de peso vivo por hectare, então potencializando ou investindo na nossa pecuária do jeito certo, usando as tecnologias corretas, que é o que a gente procurou apresentar no nosso curso Lavoura de Carne, que encerrou ontem, muito legal, com feedback super positivo, a gente mostra que a pecuária pode produzir mais, pode entregar mais, e a gente precisa, né, profissionalizar o negócio para que a gente consiga colher mais resultados, quilos de peso vivo por hectare, e as fazendas, a renda das famílias melhore muito mais. E o importante, né, que trouxeste aí, isso tudo baseado em dados, em informações, mostrando o quanto é importante esses investimentos, que disseste quase zero, mas que vão trazer praticamente um resultado que é muito importante para o produtor, né? E tudo isso usando, claro, que não o achismo, os dados, as informações. Exatamente, essa é uma das grandes missões da CIA desde o início. A CIA nasceu dentro da universidade com um principal objetivo, que é facilitar esse acesso de informação, fazer com que a informação que sai na pesquisa chegue ao produtor rural de uma maneira simples, prática e muito rápida. Coisas que estão recentemente sendo, muitas vezes nem foram publicadas, a gente já faz esse link e leva para o campo do produtor rural, como eu falei, numa linguagem que o produtor consiga aplicar. No passado, além dessa demora de chegar as informações para os produtores, muitos técnicos levavam com uma linguagem difícil, complicado de aplicar, até mesmo o jeito de tratar os produtores ou de conversar sempre foi assim, de muita superioridade. O técnico sabe tudo, o produtor sabe muito pouco, quase nada, então faça o que eu estou falando que vai dar certo. E nós não, a gente mudou isso, levando essa linguagem muito mais simples, uma troca de ideias com os produtores assim muito igual, a gente aprende muito no campo, né? Os produtores são quem estão no dia a dia ali, conhecem todos os atalhos da fazenda, como as coisas funcionam, a sua equipe, o que dá e o que não dá para fazer, e a nossa missão como empresa é entender a velocidade de cada um e a gente implementando essas tecnologias passo a passo, obviamente provocando um pouco para sair também, não é simplesmente colocar o que dá e o que não dá para fazer, vai da gente achar os atalhos e implementar, mas dá para fazer muita coisa, e esse é o grande objetivo, né, da gente facilitar o acesso à informação, implementar
coisas que realmente funcionam, a gente não entra nas propriedades para fazer teste, vamos ver se tal coisa, não. Já foi testado, tem dados, a gente implementa em negócios diferentes, propriedades com tamanhos diferentes, com arranjos familiares diferentes, com matriz produtiva, áreas alagadas, áreas que não são alagadas, áreas com estresse hídrico, áreas com alto potencial de produção. A gente aplica os princípios aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Pará, são coisas que realmente funcionam, são princípios técnicos, científicos, que a gente facilita essa entrada no campo de uma maneira muito igual, muito franca, né, na nossa implementação no campo, nas propriedades. Bom, outra questão também muito importante, Armindo, que a CIA vem trabalhando fortemente, inclusive fez Farm Coaching, vem fazendo Farm Coaching sobre esse assunto, é a questão também da integração lavoura-pecuária, que arredonda tudo isso que a gente também tem falado sobre essa importância, né, desses sistemas integrados, justamente para trazer toda essa potencialidade da propriedade. Sem dúvida, aí quando você fala em integração lavoura-pecuária, fala no meu ponto fraco, assim, que toda a minha formação e um dos grandes motivos que eu estou na CIA hoje é implementar isso também nas propriedades, que a integração lavoura-pecuária, a gente tem trabalhado no Farm Coaching, que é um treinamento que a gente leva, né, o conhecimento técnico junto com o desenvolvimento pessoal, que é um dos grandes entraves quando a gente fala de integração lavoura-pecuária. A gente tem um potencial gigantesco de implementação, que é consorciar a agricultura com a pecuária. Ambas podem crescer junto, ambas geram benefícios uma para a outra. A pecuária bem manejada, ela potencializa a produção da soja. Isso quer dizer que a gente trabalhar bem uma pecuária durante o inverno, ela vai dar condições para a tua soja produzir mais e não menos. Aquela coisa de compactação não existe quando bem trabalhada. Então, uma cultura ajuda a outra, a pecuária ajuda a soja, e a soja, com todos os benefícios, ou as lavouras, né, todos os benefícios de melhoria de fertilidade de solo, melhoram as condições para a pecuária que vem na sequência. Então, a relação ganha-ganha muito boa, fora a diversificação de receitas que a gente tem na fazenda, que eu falei um pouquinho agora, tendo a soja como uma delas, mas a pecuária também como o esteio da produção dentro da fazenda, né? Nos anos ruins, a soja muitas vezes sente mais do que a pecuária, então a gente tem um ativo bastante seguro nas fazendas, e o entrave que eu falei, as pessoas, porque a gente passa a tratar a fazenda não como atividades isoladas, mas como a pecuária e a agricultura, uma arredondando a bola para outra. Eu brinco que a integração bem feita é quase como um jogo de tênis, um aquecimento do jogo de tênis, que fica um de cada lado arredondando a bola, só trocando bola. Então, esse é o grande desafio que a gente tem de implementar, que essa troca de bola seja muito bem feita, e passa por pessoas. As pessoas têm que entender que a pecuária ela é importante para a fazenda e a agricultura é importante para a fazenda, e que as equipes de agricultura e pecuária também têm que se conversar bem, e vai desde do pessoal que está no campo, que tem que entender todo o projeto, mas também quem comanda a fazenda, de entender que a agricultura ela tem as suas prioridades, a pecuária também, e a gente tem que, num sistema produtivo, né, conciliar essas duas coisas. E conciliando bem, a gente produz muito mais, as fazendas entregam muito mais resultado, e como eu falei, a metade sul do Rio Grande do Sul, agora com a entrada da soja, está tendo todo essa possibilidade de diversificação e incremento de receita. Antes era com arroz, que é um sistema um pouco mais difícil de ser conduzido na integração, mas é possível, mas com a entrada da soja isso muda muito de patamar. E a metade norte, vários produtores a gente tem conseguido implementar e tem colhido resultados espetaculares pela entrada da pecuária em áreas que são tradicionais de agricultura, né? Um pouco diferente da realidade da metade sul. Mas ambas, a gente tem uma possibilidade gigantesca, e no Farm Coach a gente leva tudo isso de maneira muito simples, em 2 dias de treinamento, e o pessoal sai de lá entendendo todos esses conceitos. A integração lavoura-pecuária bem feita, ela é formada por uma série de tecnologias que, quando bem implementadas, a gente consegue ter todos esses resultados. Nós tocaste num ponto muito importante, né? As pessoas, né? O entendimento das pessoas em relação a todo esse processo, porque se não são elas a fazer essa implementação, no fim as coisas não acontecem, e por isso que é importante esse envolvimento, né? Exato, e falar isso na linguagem do agro, né? A gente até viu outras iniciativas do passado, mas ainda muito com a realidade da cidade. E a gente traz isso para uma realidade do campo. Não tem como a gente não falar. Pode ter a melhor técnica do mundo, estou falando de potencial produtivo, manejo de pastagens, o que se entrega de produção, mas se a gente não tiver as pessoas ali na ponta implementando e colocando aquilo em prática, não funciona nada. Nada vai andar. Então a gente tem que trabalhar com pessoas. O agro,
passou muito tempo sem dar muita bola para esse lado. Agora a gente anda por todos os lugares do Brasil, eu vou, faço as minhas palestras, pergunto assim, quem tem problema de gente? Todo mundo levanta a mão. Então isso é um problema geral de todo o Brasil, e a gente tem que trabalhar com pessoas. Tem uma geração nova que vem chegando aí, tem outras prioridades, outro jeito de lidar, outro jeito de trabalhar. Tem uma geração no campo que está há muito tempo já, tá tendo uma outra geração também que vem entrando também para implementar, tem esse conflito de gerações, e a gente tem que implementar as coisas para que a fazenda ande, gere resultado. Então, mais do que nunca, é tempo de falar de gente nas fazendas. Nós temos que ter equipe bem engajadas, bem preparadas, que saibam o que tem que fazer. Eu sei que isso não é fácil, mas as equipes têm que ser treinadas e a gente consiga implementar tudo isso, né? Tem que ter uma gestão muito mais consciente da importância das pessoas e da capacitação delas para que elas, no final, possam gerar o resultado e atender as expectativas que a gente imagina. E nós temos que dar total importância para isso na linguagem e realidade do agro. Para a gente finalizar, Armindo, uma mensagem para esse produtor que está nos vendo, assim, que ele possa também buscar, né, essas soluções, buscar cada vez mais esse potencial, como a gente falou aqui, sempre envolvendo as pessoas, né? Exatamente, a gente falou de vários assuntos aí, mas o principal de mostrar para eles é que a nossa pecuária, ela pode muito mais, a gente consegue produzir muito mais, entregar muito mais resultado. Eu sei que tem um desafio grande aí, porque geralmente quem está na pecuária não está acostumado a fazer investimentos, mas vai ter que passar por isso. Os custos de produção estão aumentando, as nossas margens cada vez diminuindo mais. Então, a pecuária, para entregar resultados, ela precisa da implementação de tecnologias que realmente funcionem na realidade de cada um. E assim consiga entregar resultados. Tem muita gente que começa a investir em tecnologia, mas investe em coisas que não funcionam, não são prioridades para o momento. Então, é importante que os produtores tenham pessoas do lado deles que ajudem nessa tomada de decisão, nessa quantidade de informação e tecnologias que a gente tem disponível hoje, mas que use as tecnologias que realmente funcionem na sua realidade e no seu tempo. E aí sim a gente consegue evoluir na produção. E isso passa também por capacitação de gente. Mas é importante frisar que a nossa pecuária pode mais, pode entregar muito mais resultado. Às vezes as soluções são simples, com investimento barato e com alto impacto. A gente simplesmente tem que saber exatamente qual tecnologia aplicar. E colocar que a gente está à disposição aí para os produtores que quiserem entender um pouco mais da CIA, do nosso trabalho. A gente vai ter uma satisfação muito grande em poder entender os problemas que os produtores estão enfrentando e poder auxiliar a montar projetos que realmente mudem, né, a realidade e a vida das pessoas que estão no campo. Esse é o nosso grande objetivo, mudar a realidade das pessoas com alto impacto e principalmente que aumente a margem de lucro e a felicidade das pessoas. São coisas que nós, assim, a gente não abre mão do nosso trabalho. Armindo, quero te agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento muito importante e parabenizando sempre a ti e toda a equipe da CIA pelo belo trabalho que vem desenvolvendo em relação a todas essas mudanças que o campo vem fazendo, trazendo todo esse conhecimento para o produtor poder usar na sua propriedade. Muito obrigado. Eu agradeço, Nestor, obrigado aí pelo convite, e só convidar o pessoal para seguir a gente nas nossas redes sociais, importante frisar, eu tenho meu perfil no Instagram, que volta e meia eu coloco bastante conteúdo, aí é @armibart, e também o Instagram da CIA, que é @CIA_agronegócio, para quem quiser seguir a gente sempre está postando conteúdo de bastante valor aí nas nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez, Nestor, e toda a equipe da AgroEffective pelo espaço. Um abraço. Tá certo, seguindo então a CIA, muito importante, eu sigo e já tenho muitos conteúdos importantes lá, a gente acompanha assim. Então tá, nós conversamos com Armindo Bart Neto, que gerente técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócio. Lembrando, aproveite aqui o canal, inscreva-se, também nos siga nas demais redes sociais, nós vamos ficando por aqui, voltamos numa próxima oportunidade com mais uma entrevista importante para vocês. Até mais. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva a história da sua vida,
Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.